Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o encontro número 85, capítulo 17, Sede Perfeitos, parte 3. Vamos lá, então. 17.5. Instruções dos Espíritos, o dever. Hoje a gente vai falar sobre dever e virtude. Nessa instrução de Lázaro, 1863, o que é dito? O dever é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo tanto nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não daqueles impostos pelas profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em campo oposto aos das seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e sustenta, mas ele se torna muitas vezes impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a paz do vosso próximo e termina no limite em que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Então, aqui ele começa. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em campo oposto aos das seduções do interesse e do coração. Então, o que que é esse dever? São coisas que a gente tem que fazer, né? Ou evitar, mas temos imensas dificuldades. Fumar, beber, comer ali na conta, são muitas questões que a gente tem dificuldade de fazer o que é certo, né? Mas por que que a dificuldade? Como ele coloca aqui, pois se encontra em campo oposto ao das seduções do interesse e do coração. Então, suponha que estão falando, por exemplo, dos nossos instintos, dos nossos impulsos, dos nossos movimentos em relação àquilo que nos faz bem. Por exemplo, o que que o seu coração quer? Coração, fisicamente falando. Ai, que gostoso, né? Ficar aqui no sofá, deitado, com esse controle na mão, assistindo Netflix. Qual o seu dever em relação a isso? Sair um pouco, andar, fazer exercício, para que você melhore o seu condicionamento físico, para que você melhore a sua condição, né? Mas a gente não faz. A gente adia, a gente protela. Aí ele continua aqui. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se torna muitas vezes impotente diante dos sofismas da paixão. Nós temos um dever muito maior que é o dever do coração, o dever íntimo. É a gente com a gente mesmo. É aquela coisa, ninguém está vendo. O que que eu posso fazer quando ninguém está vendo? Sou eu comigo. E aí? Depende do quê?
É desse dever que a gente está falando. Depende apenas do nosso livre-arbítrio. Depende das minhas escolhas. Porque é através das minhas escolhas que vai gerar uma consequência, seja ela benéfica ou maléfica, mas está nas nossas mãos. Continuando. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos. Sofrem todos pelas mesmas causas, para que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, alegando desconhecimento de seus efeitos. Então, esse trecho fala sobre a igualdade dos seres humanos diante da dor e do sofrimento. Ele coloca que Deus criou todos os homens iguais para a dor, o que significa que todos, independentemente da sua posição social, educação ou status, estão sujeitos a passar por experiências dolorosas em suas vidas. Em resumo, o texto coloca que a dor e o sofrimento são uma parte inevitável da vida e que Deus os criou para que possamos aprender com as nossas experiências dolorosas e evitar cometer erros no futuro. Continuando aqui, ele coloca: o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, a um só tempo, juiz e réu em sua própria causa. Então, ele coloca que o dever é a aplicação prática dos princípios éticos e morais que orientam a vida do ser humano. O cumprimento do dever é visto como uma virtude, né? Uma virtude fundamental da vida humana, porque ele nos ajuda a viver de acordo com os nossos princípios éticos e morais. Ele destaca aqui também que o homem que cumpre o seu dever não está preocupado apenas com seus próprios interesses, mas com o bem e de estar com o bem-estar de todas as pessoas, entendeu? Do próximo, ele não, ele pensa mais nos outros do que a si mesmo. Continuando. O dever é o mais belo galardão da razão. Nasce dela como o filho nasce de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura em relação a Deus jamais cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza de sua obra resplandeça aos seus olhos. Então, ele destaca a importância do dever na vida, não como um meio de evitar os males, mas como uma forma de desenvolver a alma e refletir as virtudes de Deus. Segundo Lázaro, aqui, o dever é o mais belo galardão da razão, nasce dela como o filho nasce de sua mãe. É a fé raciocinada que vai me fazer compreender o que eu devo fazer aqui. No dia a dia, podemos encontrar exemplos de pessoas que cumprem o seu dever, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades ou sacrifícios pessoais. Por exemplo, um profissional de saúde
que trabalha em condições difíceis para salvar vidas durante uma pandemia, ou então um voluntário que se dedica a ajudar pessoas carentes, mesmo quando isso significa abrir mão do seu tempo, né? Essas pessoas são movidas pelo senso de dever e pela vontade de fazer o que é certo, mesmo que isso exija esforço e sacrifício. Agora, então, a gente vai falar da virtude. A gente falou do dever até aqui, a gente vai falar da virtude a partir de agora. E essas instruções vêm de François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. A virtude, no seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são muitas vezes acompanhadas de pequenas falhas morais, que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, já que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e possui o vício contrário, o orgulho. Então, nós, né, que a gente acabou de falar sobre o homem de bem, aqui, o que que a gente fala? É, quando a gente cita que a virtude, no seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem, o que que ele está colocando? É aquela questão de pedrinha em pedrinha que eu vou enchendo a sacola, né? Uma virtude aqui, outra virtude ali, a definição que está sendo colocada aqui é uma coisa só que ela é composta de outras menores. E eu preciso de estar com todas as outras menores no mesmo nível ou em um nível mais alto para que eu seja chamado de uma pessoa virtuosa. Quais são os atributos que estão inclusos numa pessoa virtuosa? Ele cita aqui: ser bom, ser caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto. Agora, como que eu sei que eu possuo essas qualidades? Ele responde no segundo parágrafo: infelizmente, elas são muitas vezes acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. E isso é importante porque, ao invés de buscar a sua virtude, você trabalha a sua falha moral. Porque se a falha moral está deslustrando a sua virtude, se você elimina, a virtude volta a se destacar, né? É o caminho mais fácil, se conhecer. Continuando aqui, a virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de exibir-se. Nós a percebemos, mas ela se esconde na sombra e foge à admiração das multidões. São vítimas, desculpe, São Vicente de Paulo e o digno cura d'Ars eram virtuosos, e assim muitos outros, pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos, pois deixavam-se levar pela corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um absurdo desinteresse e completo esquecimento de si mesmo. O início aqui, a virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de exibir-se. Nós a percebemos, mas ela se esconde na sombra e foge à admiração das multidões. Então, é aquela coisa, há muita bondade sendo feita no mundo, mas em sua grande maioria não é exposta. Segundo o texto, a virtude não procura a exibição ou admiração das multidões. Ela se esconde na sombra e é percebida apenas por aqueles que estão atentos às suas ações. Ele cita o exemplo de São Vicente de Paulo e de Cura d'Ars. Eram homens virtuosos que pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Ou seja, eles não buscavam reconhecimento ou a fama, mas sim agradar a Deus e ajudar aqueles ao seu redor. No slide seguinte, ele continua: e para essa virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos. E é a essa virtude verdadeiramente cristã e espírita que vos convido a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho,
da vaidade e do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades, para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. Então, nesse trecho, está sendo colocado sobre a virtude verdadeira, que é praticada com humildade e desinteresse pessoal. Coloca que devemos afastar sentimentos com orgulho, como a vaidade, como o amor próprio, que pode desvirtuar a verdadeira virtude. Ele critica aqueles que se gabam das suas qualidades, pois muitas vezes escondem pequenas fraquezas e comportamentos negativos. Na sequência, ele coloca: em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva status à sua própria virtude, aniquila com essa atitude o mérito efetivo que poderia ter. Mas o que direi daquele para o qual todo valor é parecer o que não é? Eu realmente admito que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera e amor próprio. Isso aqui é uma coisa muito comum no dia a dia, né? O texto fala da importância da humildade, do desapego ao reconhecimento e admiração dos outros quando se pratica o bem. Em resumo, é importante fazer o bem sem esperar recompensas ou elogios, mantendo-se humilde e focado na sua própria evolução espiritual. É aquela questão de você fazer o bem pelo bem, sem esperar nada de valorização, de reconhecimento de pessoas por você estar fazendo aquilo, né? E para finalizar, ele coloca: ó, vós todos, a quem a fé espírita reanimou com seus raios e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição. Jamais vos entregueis a essa presunção. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros, mas com essa advertência: mais vale menos virtudes com modéstia do que muitas com orgulho. É pelo orgulho que as gerações vão se perdendo. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Esse texto é um chamado à modéstia e humildade. Ele alerta que a virtude não deve ser motivo de presunção ou orgulho, pois isso pode levar à perda da graça e à queda moral. Ele aconselha que é melhor ter menos virtude, mas cultivar a modéstia, do que ter muitas virtudes, mas ser orgulhoso. É isso. Semana que vem a gente finaliza o capítulo 17 com a parte 4 de Sede Perfeitos. Uma ótima semana a todos, paz no coração.